Olá, amigos. Eu sou a Jo Andrade, eu sou escritora, assistente social e administradora hospitalar. Meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. E no nosso tema de hoje, que vai pautar a nossa reflexão, é algo muito interessante. Convivência e ambientes ásperos. Autocontrole. A convivência em ambientes ásperos é realmente algo que nós devemos ter muita nossa atenção. Porque conviver é estar junto com uma outra pessoa, em ambientes difíceis, ambientes não de harmonia, ambientes desagradáveis. A vida desafia o homem, desafia todos nós a que nós estejamos sempre em progresso, buscando sempre o nosso progresso pessoal. E não existe progresso quando nós estamos convivendo em ambientes harmoniosos, em ambientes agradáveis. Então é necessário, É necessário muitas vezes nós estarmos em momentos onde existam crises, existam problemas que vai nos impulsionar a mudanças. Porque o ambiente áspero é aquele cenário frio, aquele cenário onde muitas vezes nós não estamos bem. Na realidade, na maioria das vezes, nós não estamos bem mesmo, É quando nós estamos convivendo com pessoas difíceis, quando nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, divergências de ideias, escassez de recurso, convivendo com pessoas grosseiras, estar tendo uma situação de submissão a chefes equivocados. Enfim, nós estamos realizando tarefas que a gente não gostaria de estar realizando e convivendo com pessoas que nos desagradam. Então, este é um cenário de um ambiente áspero ou um ambiente difícil onde nós estamos vivendo. E por aqui já é suficiente para que a gente comece a entender que ninguém, absolutamente ninguém, consegue passar pela vida sem ter os seus momentos de aspereza, sem ter que conviver com momentos de dificuldade. Tudo isso representa essa questão, ambientes ásperos. Contudo, é fundamental fazermos uma observação. Tudo que nós falarmos daqui adiante, ou sempre que usarmos a expressão convivência em ambientes ásperos, tem que ter convivência. Essas regras não se aplicam quando essas divergências chegam ao extremo. Por exemplo, questões de violência entre as pessoas, de preconceito. Existem questões que estão totalmente fora de terem que ser administradas. Então, não. Quando falamos a expressão convivência em ambientes ásperos, nos reportamos àqueles ambientes, àquelas situações que somos impulsionados a viver, a conviver, a dividir, a experienciar, mas que estão dentro de uma normalidade, exigindo de nós apenas bom senso e jogo de cintura para saber como devemos nos comportar. Agora vem uma pergunta que tenho certeza que muitos estão pensando a mesma coisa. Como manter a nossa conduta reta, a nossa moral solidificada, cultivando a autoliderança quando nós estamos convivendo em ambientes ruins, ambientes ásperos, ambientes desconfortáveis? E a resposta é uma resposta importantíssima para você e para todos nós. É que nós, mesmo vivendo em ambientes ruins, ambientes ásperos, nós não podemos nos condicionar, nós não podemos nos acostumar a viver nesse tipo de ambiente, a conviver com esse tipo de pessoas que nos desagradam. Porque as crises existem, os problemas vão existir para todos nós. Determinado momento da nossa vida, ou você está passando por um momento difícil, ou eu, ou ele, ou
Sempre vai ter alguém nesses momentos. Nós também sabemos que conviver em ambientes ásperos, ambientes difíceis, eles nos trazem muitas lições. Porque, na realidade, são nessas ocasiões, são nessas situações, é que nós temos um impulso para nós mudarmos, buscando solução ou amenizando, pelo menos, aquilo que a gente não consegue resolver. Então, a gente vai administrando as situações, minimizando os problemas, mas as lições são ímpares. Faz com que nós realmente consigamos buscar mudanças ou buscar soluções para aquele momento de conflito que nós estamos vivendo. O próprio ditado popular já nos oferece uma lição: mar calmo nunca fez bom marujo. Então nós temos, não é que gostamos, não é que é agradável viver ou conviver em ambientes ásperos, não é isso. É que já que eles existem e são inevitáveis, dito bom senso que nós, passando por eles, devamos absorver o máximo de lições, nos capacitar, nos aprimorar, porque esses mesmos ambientes, esse mesmo grau de dificuldade vai despertar em nós potencialidades e capacidades que outros ambientes não fariam. E nós todos, devemos pensar também assim: de quem nós poderemos esperar solução ou esperar mudanças quando nós estamos vivendo num ambiente áspero? E todos nós temos um impulso humano de nos adaptar mesmo nas situações ruins. Porque nos adaptando nessas situações ruins, nessas situações conflituosas, nos adaptando, a gente diminui os transtornos e não agrava a situação. Mas isso realmente não é bom. Mas acontece com você e com nós, com certeza. E conosco, acontece isso. Agora, a pergunta de quem podemos esperar solução para esse tipo de problema, a pergunta é muito direta e a resposta é o óbvio. Eu preciso esperar de mim e você precisa esperar de você. Então espere de você a solução do problema que você está vivendo. Porque aquilo que é ruim para você pode ser para os outros não tão ruim, chegando até ser considerado até que uma situação boa ou uma situação confortável. Esperar dos outros ou esperar que a situação melhore não é uma atacada inteligente, não é uma atitude de uma pessoa proativa, porque na realidade nós sabemos que quem muda a nossa situação somos nós. Cada um de nós pode mudar a nossa situação. Então, nunca espere que o outro vá mudar a situação em que você está inserida. Então, o desenvolvimento da autoliderança, para que nós tenhamos esse desenvolvimento concreto, eficaz na nossa vida, é que nós tenhamos a certeza que quem é responsável pelas mudanças pessoais na nossa existência somos cada um de nós. Ou, se nós não estivermos com essa convicção que a responsabilidade é nossa, nós temos que nos acostumar com a situação ruim e conviver com ela. Mas pensa nisso, meu irmão, pensa nisso, amigo querido. A mudança cabe somente a nós. E parece que é uma coisa meio natural, meio óbvia, de quem esperar a solução, claro que é de nós. Óbvia não é não, porque a maioria das pessoas acaba ficando dentro desse condicionamento esperando que as coisas melhorem. E não vai melhorar. Esperando que as pessoas mudem, esperando que algo aconteça. Então, embora pareça óbvio essa nossa resposta de que você pode esperar a solução para modificar o ambiente de você, não é assim que automaticamente tudo se processa. Nós temos um instinto natural de ficar aguardando que as coisas melhorem, justamente até porque é mais cômodo fazer isso. Esperar que alguém decida, esperar que alguém faça, que alguém resolva a nossa situação é algo absolutamente natural. E não é só entre nós.
nós teríamos inúmeros exemplos que conhecemos, e vocês também, de pessoas que oram a Deus, pedindo uma lista de coisas e aqui não fazem absolutamente nada para receber essas questões. Ou seja, esse impulso de desejar que alguém resolva os nossos problemas é absolutamente natural e humano, embora seja um equívoco. Nós temos uma história, uma fábula, interessante para essa nossa reflexão, para esse nosso estudo, que é a história do urso. Então nós estamos na floresta, numa determinada floresta, um grupo de caçadores estão chegando, armaram todo o seu acampamento, armaram as barracas em círculo. No centro do acampamento, eles montaram uma fogueira, colocaram um tripé de ferro, onde eles penduraram uma panela enorme para o cozimento da comida. Eles estavam cozinhando carnes com legumes, porque enquanto eles estariam caçando, no retorno já teriam a comida pronta. E assim eles fizeram. Terminaram de armar as barracas, acender o fogo, aquele que era responsável pela cozinha, preparou a alimentação, colocou naquele tacho enorme, uma panela imensa e com vários temperos maravilhosos. Deixaram o fogo aceso, a panela tampada, com todas aquelas coisas boas que seria o jantar dos nossos caçadores. E saíram todos para a caçada. Aliás, esse era o objetivo daquele grupo. Passaram-se algum tempinho, alguns minutos, e eis que aparece um urso faminto que com certeza fora atraído ao acampamento pelo cheiro saboroso daquela alimentação que estava sendo cozida. Uma alimentação que tinha um cheiro extremamente agradável, E o urso olhou por tudo, andou, rodeou um pouco as barracas, viu que não tinha ninguém e ele, quando ele chegou próximo da panela, ele viu que aquela comida deveria estar para lá de boa, deveria estar deliciosa. E assim ele fez. Ele agarrou a panela, aquela panela imensa, e como ele estava faminto, ele começou a comer desesperadamente aquela comida deliciosa que os humanos deixaram lá para cozinhar. E ele com aquela panela, segurando a panela, ele sentia um incômodo, um incômodo no peito, na barriga, algo que realmente estava incomodando. Mas ele não conseguiu perceber, não estava claro para ele o que era aquilo. E ele segurava aquela panela e comia, e comia, comia. E quanto mais ele comia, ele sentia aquele incômodo e ele começou a achar que poderia ser algo ou alguém que quisesse tirar a panela dele. E quanto mais ele pensava que alguém pudesse tirar, ele mais abraçava, mais sentia dor, mais sentia aquele incômodo e ele apertava mais e continuava comendo, e continuava comendo. E olha, isso passou-se vários minutos naquela ânsia de comer tudo e apertava mais para que ninguém conseguisse tirar a panela de comida dele. Passaram-se algum tempo e ele não resistiu. O urso teve tantas queimaduras que veio a morrer. Algum tempo mais tarde, chegaram os caçadores, Os caçadores chegaram e perceberam o que tinha acontecido, porque o urso estava morto, ainda abraçado, ainda agarrado na panela, Agarrado na panela, mas tinha uma expressão facial incrível. Uma expressão facial de quem sentiu muita dor, mas morreu com muita dor. Era essa a expressão no rosto do urso. Agora, meus amigos, meus queridos, vamos levar para a nossa vida pessoal. Quantos de nós, para defender uma ideia, para defender a nossa função, o nosso cargo, a nossa estadia naquela empresa, naquela situação, a gente defende com unhas e dentes, agarra aquilo que a gente acredita como verdade e não abre, mesmo tendo as piores dores, mesmo convivendo com as
piores pessoas, mas você não abre mão, você não deixa a panela sair e continua se machucando e continua com dores. Vamos passar a ser mais racionais. Quando realmente essa situação estiver lhe provocando dores, larga a panela. Abandona essa panela e caminha a tua vida, porque nós vemos muitas pessoas que ficam atreladas lá no passado, segurando a panela do passado, segurando a panela da tristeza, segurando a panela das dores e não abandona a sua panela. Então, caríssimos, abra mão da sua panela. Não deu certo, joga essa panela do lado, tá te machucando, tá te fazendo você sofrer. Porque quando você está num ambiente áspero, num ambiente com dificuldades, num ambiente que não tem harmonia, não tem educação, não é nem um pouco confortável para você, tenha uma atitude racional. Não espera dos outros, não. Ninguém vai fazer a mudança. Somente espere de você. Somente você consegue provocar a mudança tão necessária para que você saia dessa situação que você está. Confia, larga a panela de lado e continua vivendo. E essa ilustração da panela, ela é algo muito presente na vida de todo mundo, só que ela fica meio eclipsada, meio escondida, que a gente nunca tem ideia. Esperando que as coisas simplesmente melhorem, a gente não percebe que estamos agarrados a formas de pensar que nos machucam, nos fazem mal, a forma de falar que nos machucam, nos fazem mal, a profissões, nós temos um emprego, nós falamos mal dele uma vida inteira e nos aposentamos dele. Então essa expressão do largar a panela é que muitas vezes é a própria postura daquele que atravessa o momento áspero, a dificuldade, as dores, que vão fazendo a manutenção das dores. É fundamental entendermos que a primeira coisa a fazer quando estamos num ambiente áspero é não parar e refletir para tentar encontrar qual é a nossa contribuição para que esse ambiente continue áspero. Porque às vezes, não raras vezes, quem é o elemento que mais gera conflito podemos ser nós próprios. Queremos nos libertar porque não tivemos ainda o bom senso de entender que quem é o elemento que gera aquela aspereza toda em nós e nas pessoas somos nós próprios. Então, nossa primeira avaliação é essa. Será que nós não estamos abraçados a causas, a elementos, a formas de pensar, de proceder que nos machucam? E agora nós vamos estar refletindo sobre transformadores de tensão. Como é que nós mudamos a situação de tensão? Já que nós estamos falando que estamos vivendo em ambientes ásperos, ambientes ruins, estamos passando por uma crise, por momentos nem um pouco agradável, nós precisamos estar vendo algo que eu conheci recentemente, algum tempo atrás, e que eu achei assim extremamente importante. E eu acredito que você também vai estar curioso para saber como é que nós transformamos tensão. E nós vamos demonstrar num gráfico para que fique mais claro, mais visível. Nós temos uma usina de eletricidade, tá? Uma usina que fornece energia elétrica para as residências. Então aqui nós temos uma usina, né? Um prédio enorme que ela tem energia para estar sendo distribuídas para as residências, para a nossa casa, tá? Então aqui nós recebemos a energia que nós precisamos na nossa casa, no nosso domicílio. A usina, ela tem uma capacidade para emitir, para mandar para nós 13.800 volts. Só que a nossa casa, ela está preparada para receber 110 ou 220 volts. Se a usina encaminhar para nós os 13.800 volts, nós vamos ter
a nossa casa explodida, porque ela não está preparada para receber tamanha energia. Então, o que nós temos aqui, né? Existe uma subestação que ela converte os 13.800 volts para 110 ou 220 volts, que é a capacidade que a nossa casa precisa para ter eletricidade. Logicamente que esse exemplo aqui nós estamos fazendo de uma forma bem simplista, somente para que todos nós entendamos essa convergência de 13.800, eu preciso de 110 e para que a casa não exploda. Quando nós vamos trazer isso para a nossa vida pessoal? A subestação, ela não é nada mais, nada menos que um transformador de tensão, tá? Como a subestação reduz, né, a conversão de 13.800 para 110, 220, nós temos na vida prática, temos que ter uma vida prática que seria os transformadores de tensão para que a gente também não exploda em momentos de crise. E esse transformador de tensão são aqueles comportamentos que todos nós devemos aprender, exercitar e praticar sempre quando estamos em momentos de conflito, em ambientes ásperos, em momento de tensão, a gente possa lançar mão para que realmente essa situação melhore e fique ao nosso favor. Então, são quais os comportamentos que eu tenho que ter diante de uma crise ou diante de uma situação, de um ambiente totalmente áspero. Então, essa é a nossa dica. Subestação para a usina modifica a tensão, dá energia elétrica para a nossa residência, para a nossa vida prática. Os transformadores de tensão são alguns comportamentos que eu já vou falar para vocês quais são que nós devemos lançar mão. Do ponto de vista prático, toda vez que você diz assim, eu não aguento mais, está faltando alguma coisa que abaixa a tensão. Eu estou enlouquecendo, eu estou ficando louco, eu estou desesperado, não aguento mais e não sei. Todas essas expressões que denotam que a dificuldade que nós enfrentamos foram além do limite, que nós estamos sob uma tensão excessiva, estão apontando exatamente o quê? Que falta, em algum momento nessa transmissão, um rebaixador de tensão. Falta na nossa vida alguma coisa que diminua essa tensão. Todas as expressões que apontam que nós não aguentamos mais, estamos além do nosso limite, sempre falta, porque sempre haverá momentos ásperos, mas falta sempre aquilo que vai ser o elemento pendular, que vai pegar uma tensão maior e fazer chegar até nós uma tensão menor. Então o problema não é a tensão, é a falta de um transformador que vá rebaixar essa tensão. E nós vamos completar o gráfico, né? Que nós acabamos de falar, que nós íamos apresentar quais seriam os elementos para que altere os nossos comportamentos diante de uma crise, diante de um ambiente áspero. Então nós vamos demonstrar aqui, ó. Aqui nós temos os dois fatores em estudo, tá? Os dois fatores em estudo. Nós temos aqui, que nós vamos chamar esse primeiro fator aqui, até vou completar aqui com o azul, que vai ficar mais claro para vocês enxergarem. Nós vamos aqui termos o elemento, o fator razão, tá? O que nos movimenta, a razão. E do lado de cá, nós temos as emoções. Aqui nós temos as nossas emoções, que é um outro elemento preponderante como aliados na nossa transformação de tensão. Nós temos também algo que é bom nós estarmos bem claros. Nós temos, todos nós, você e nós, todos nós, temos um ponto de equilíbrio, que a gente chama ponto de equilíbrio. Então nós estamos aqui
vivendo essa situação e dentro de razão e dentro de emoção, e temos um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é aquele estado que todos nós precisamos. É quando nós dissemos lá no início da nossa conversa desse módulo, quando nós temos autocontrole, tá? O autodomínio. E nós estamos aqui nesse ponto de equilíbrio. Quando nós estivermos com a nossa razão baixa, tá? E a nossa emoção alta, nós vamos estar mais ou menos assim, tá? Nós vamos estar nesta posição. Razão baixa, emoção alta. Quando a nossa emoção estiver alta, é naquele momento onde nós choramos, nós gritamos, nós ofendemos, tá? Homens e mulheres, qualquer um de nós, naquela situação onde a razão está muito baixa e a emoção está muito alta, nós demonstramos a situação desta forma. Nós estamos realmente com uma emoção excessiva e estamos fragilizados, se você observar, nós estamos fragilizados, tá? Como é que eu posso, já que o ponto de equilíbrio é o ideal, né? O ponto de equilíbrio é o ideal. É aqui que nós temos que estar. Tenho que estar com razão e emoção no mesmo ponto para que nós estejamos bem, nós tenhamos qualidade de vida, saibamos o que nós queremos, enxergamos a resolução dos nossos problemas. Eu estou aqui, razão baixa, emoção alta, e eu quero elevar a minha razão. Quando eu elevo a minha razão, eu diminuo a minha emoção. Então, cada vez que eu subo com a minha razão, eu diminuo a minha emoção, que isso é importante, porque eu estou buscando o meu ponto de equilíbrio. Como é que eu consigo fazer essa trajetória? Sair da razão com pouca razão, para aumentar essa razão no nosso dia a dia. O que eu preciso é fazer as perguntas certas para mim mesma. Eu preciso estar realmente consciente de que eu tenho necessidade de conhecer a situação que eu me encontro. Às vezes, para eu conhecer essa situação em que eu me encontro, às vezes eu consigo, através de um treinamento como agora, ou uma ajuda de um coach, ou ajuda de uma psicóloga, ou até mesmo de um psiquiatra, tá? Para que você consiga enxergar a sua situação. Razão baixa necessita de uma análise da sua vida. E daí para você fazer as perguntas corretas. E quanto mais você vai fazendo as perguntas, mais você vai conseguindo se enxergar. Por exemplo, você pergunta assim: quais são as ferramentas que eu posso estar utilizando para que eu saia dessa condição de razão baixa e emoção muito alta? Quais são qual é a minha potencialidade para estar mudando essa situação? Quais são os êxitos que eu posso buscar? Então aqui nós temos várias perguntas corretas que, enquanto eu estou me analisando, eu estou fazendo essas perguntas, eu vou aumentando a minha razão, eu vou conseguindo enxergar algumas soluções, alguns pontos solucionáveis e vou diminuindo a minha emoção. Quando eu estou com a minha emoção baixa e a minha razão muito alta, né? Eu estou nesse sentido. Também não é uma situação boa, porque nós já falamos e repetindo, a situação ideal é você estar no ponto de equilíbrio. Mas temos o que fazer, nós podemos lançar mão de algumas atitudes, alguns comportamentos diante da crise, para que eu busque esse equilíbrio e enfrente melhor a crise, ok? Eu estou aqui com baixa emoção e alta razão, né? Então, quando eu estou com uma alta razão, eu estou uma pessoa insensível, uma pessoa fria, né? E o que nós precisamos é estar aqui.
equilibrados. Não podemos ter nem tanta frieza e nem tanta insensibilidade. Também não podemos ter tanta sensibilidade de choro, de agressão, nada disso. Nós temos que buscar o nosso ponto de equilíbrio. Quando eu busco aumentar a minha emoção, eu vou diminuindo a minha razão rumo ao equilíbrio. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Como é que eu aumento a minha emoção? Como é que eu aumento a minha emoção? Executando, fazendo aquelas atividades que você gosta. Por exemplo, você gosta de atividade física, você gosta de trabalhar em alguns assuntos de voluntariado, você aprecia trabalhar em algumas organizações, lhe dão prazer. Você gosta de pescar, você gosta de correr. Todas essas atividades que nós estamos elencando, que você fazer o que você gosta, ela vai te proporcionar uma melhor qualidade de vida. E quando ela te proporciona uma melhor qualidade de vida, o seu corpo todo reage. O seu corpo, ele reage de uma forma tão positiva que ele lhe fornece, ele te favorece com hormônios que lhe dão prazer. Então, quando você consegue sentir esse prazer da atividade que você acabou de realizar, porque você gosta de fazer realmente, você se sente mais motivado a fazer mais. Quando você se sente mais motivado, a sua emoção cresce, sua razão diminui e você vai chegando mais próximo do equilíbrio, que é o nosso ponto desejado. Então, razão ruim, perguntas certas, fazendo análise da sua vida, você aumenta. Emoção baixa, você quer elevar, faça as atividades que você gosta, para que você realmente alcance sua qualidade de vida e vai ter, com certeza, maior produtividade em tudo que você realiza. Porque quando a gente vai observar esse quadro, tem uma visão geral, a gente percebe justamente isso. Onde está o problema da inabilidade em ligar com isso? Porque nós ficamos assim hoje, a maioria das pessoas. Quem gosta de correr, faz tempo que não corre. Quem gosta de pescar, faz tempo que não pesca. Quem gosta de viajar, faz tempo que não viaja. Então a vida vai ficando pesada demais e não são por causa dos problemas. O ambiente áspero está sendo cultivado, mantido justamente pelo nosso desequilíbrio. Porque assim, quando a explicação da Jo, ela dizia sobre fazer as perguntas certas, por quê? Porque a emoção também faz pergunta. Ela também nos sugere, só que as perguntas erradas. Emocionalmente, a gente tende a dizer assim, não tenho o que fazer. E aí o cérebro o que faz? Obedece. Se não tem o que fazer, é só suportar aquele momento ruim. A emoção, ela sugere coisas, por exemplo, para mim não tem saída. Isso é uma verbalização totalmente emocional, contrário ao que nós estávamos propondo até agora. Então é fundamental que você entenda e procure identificar em você onde é que você tropeça mais. Você mais se perde na razão ou mais se perde na emoção. Isso vai te dando uma radiografia que vai ajudar a você a cuidar mais da sua saúde, do seu equilíbrio psicológico. Isso mesmo. Figura do deserto na nossa vida. Todos nós precisamos passar pela figura do deserto. A figura seria uma ilustração do deserto, que seria naquele momento onde você está abandonado, está sozinho, principalmente nos momentos de altas crises. Você está no deserto. E essa figura do deserto é aquele momento de crise, aqueles momentos ruins que você tem que passar. Você vai passar. E todos nós temos que entender o seguinte: todos nós temos um ponto de largada, né? Nós sabemos onde nós estamos. E temos um ponto de chegada, aonde nós queremos estar. E o deserto, ele aparece aqui. A figura do deserto, ele aparece nesta trajetória. Da onde você está para onde você quer
ir, né? Então, o deserto é aquele momento que você realmente está numa situação desagradável, você está passando por um momento de desemprego, por exemplo, momento de falência, momento onde você foi abandonado pela esposa ou pelo marido. Então, são aqueles momentos críticos. Mas nós não podemos esquecer que quando eu saio da onde eu estou e estou caminhando para onde eu quero estar, existe um processo de crescimento. Existe um processo de crescimento. E quando essa travessia no deserto, ele me provoca um processo de crescimento, é aqui no deserto que eu consigo muitas vezes enxergar o que é que eu tenho que mudar, né? O que é que eu tenho que mudar? Nesse momento de crise é que eu vou perceber algumas coisas. E alguns de vocês podem até estar pensando assim, mas Jô, Roosevelt, por que vocês estão falando de deserto? Nós estamos fazendo essa comparação dos momentos ruins, dos momentos aflitivos com o deserto, porque nós temos duas evidências que ocorrem no deserto e também ocorrem na nossa vida prática. A primeira evidência é que toda mudança de crescimento, como nós falamos aqui, existe um crescimento, toda mudança de crescimento, ela pode gerar um constrangimento, ela pode gerar uma dúvida, ela pode gerar um transtorno. Então, toda mudança pode gerar essas três situações. Por exemplo, eu estou no determinado emprego, e de repente eu tenho vontade de mudar de emprego. Mas eu não sei se naquele emprego, o próximo que eu vou procurar, se vai ser melhor do que esse atual. Se a realidade vai ser muito diferente da qual eu estou vivendo ou convivendo agora. Em outra situação, por exemplo, eu gostaria de fazer um curso, e até compro o curso. Mas até enquanto eu não concluir o curso, eu não sei se realmente valeu a pena ou se somente foi uma perda de tempo. Em outra situação também, vem aquela vontade, né, de você abrir uma empresa, buscar uma sociedade. Mas pode ter um constrangimento, pode ter uma dúvida, pode ter um transtorno. E isso acontece com todas as pessoas. E a segunda evidência que nós comparamos a nossa vida pessoal com a travessia num deserto é de que normalmente você faz essa travessia no deserto sozinho, principalmente porque você está em momento de crise. Se você tem companhia, essa companhia, às vezes uma companhia boa, é só para os primeiros momentos, mas a caminhada, o trajeto todo realmente, você faz só. E neste caminhar sozinho, muitas pessoas perdem inclusive os seus objetivos e podem perder até o próprio caminho. Então essa figura do deserto, ela vai estar presente na vida de todos nós, de forma individual e coletiva. Nós já temos a figura do deserto tão bem descrita nos evangelhos, onde a travessia do deserto levou à libertação de um povo inteiro. É a mesma coisa. Sempre antes de um processo de libertação de qualquer coisa, seja emocional, financeira, todo tipo de mudança, nós temos o nosso deserto mais ou menos longo, de acordo com o nosso propósito, a nossa proposta e, acima de tudo, de acordo com a nossa preparação para atravessar esse deserto, da maneira pela qual nós estamos vendo esse deserto e pela maneira pela qual nós estamos entendendo que ele é inevitável. Porque quando entendemos que ele é inevitável e inerente à vida de todos nós, somos impulsionados a vencê-lo, a trilhar. Afinal de contas, se você está no meio de um deserto, a coisa mais adequada a fazer é continuar caminhando, porque uma hora ele vai acabar. Mas o despreparo faz com que algumas pessoas se acomodem, sentem no deserto e ali fiquem reclamando, lamentando até o final dos seus dias. Então, entendendo a necessidade, a importância e o que o deserto vem trazer na vida de cada um de nós, é que nós ficamos mais aptos a superar e a seguir adiante. Isso mesmo. Outro fato importante, ilustrativo
para a nossa reflexão é que quando nós estamos atravessando o deserto, muitas vezes, quando nós chegamos lá no deserto, é que nós percebemos que nós não levamos água, nós não levamos comida, nós não levamos barraca para nos proteger, porque durante o dia o sol é escaldante, é muito quente, e à noite as noites são muito frias e nós estamos sem nenhuma proteção porque nós não levamos barraca. Trazendo esta ilustração para a nossa vida pessoal, para a nossa vida prática, é naquele momento que você está atravessando o seu deserto, você está atravessando sua crise, você está atravessando aquelas situações conflituosas, problemáticas, é que você percebe aquilo que você poderia ter feito e não fez. Você poderia estar mais preparado para enfrentar essas crises, este deserto. Você poderia chegar, inclusive, a ter feito muito mais por você mesmo e não fez. Como, por exemplo, você poderia estar pensando assim: poxa, Jô, você deveria ter feito aquele curso, hoje você estaria mais preparada. Olha, você deveria ter estudado um pouco mais determinado assunto, porque hoje você estaria muito mais sólida, muito mais firme, muito mais resiliente. Outra coisa também que você começa a imaginar assim: eu poderia ter aproveitado aquele tempo, eu devia ter elencado tal vício e buscado a eliminação deste vício. Ou até mesmo, por que é que eu não fiz tal treinamento? Eu devia tanto ter feito esse treinamento. Porque quando nós estamos preparados, nós enfrentamos as dificuldades com muito mais facilidade. Nós enfrentamos as dificuldades como outras estratégias, determinamos estratégias eficientes para ganhar, porque nós estamos preparados. Porque o que é muito bom nós refletirmos e deixar muito claro, o problema não é o deserto que nós vamos estar enfrentando. O problema não são as crises que estão passando por nós nesse momento. Não são as situações ruins. O problema, então, não é nada disso. O problema real é o nosso despreparo para enfrentar esses desafios. E muito importante nós também termos esta noção. Quem faz, erra. Ele pode errar. Ele pode acertar, pode errar também. Porque aquele que não faz nada, nunca vai errar. Então, amigos, tentem buscar a sua preparação para o enfrentamento do seu deserto, das suas crises e das suas situações com problemas. Porque, infelizmente, elas devem ser vistas como naturais e vai acontecer hora ou outra, na sua vida ou nas nossas vidas. E usando essa mesma ilustração do deserto, né, que a gente vai percebendo tudo que nos falta durante o deserto, isso nos ensina a entender o quê? Que nós nos preparamos para o deserto antes de entrar no deserto. O que significa isso? Sua vida está num período bom? Então corre. Aprende, se prepara, elimina vícios, adquire virtudes, adquire comportamentos saudáveis, abandona o que te faz mal, aproveita para fazer as mudanças, porque uma hora o deserto vem. E é melhor que você esteja pronto. Saiu do deserto, aproveita para refletir, ver tudo que te fez falta, tudo que você tivesse aprendido, que você soubesse, estivesse mais preparado, ajudaria a enfrentar aquele momento. E você sofreu muito mais do que era necessário. Acabou o deserto? Corre, se prepara, se capacita. É fora do deserto que nós nos preparamos para ele. Então, se você estiver atravessando num deserto nesse momento, prossegue andando, dá o seu melhor, confiando que uma hora ele vai terminar. E se você nesse momento está num período que a sua vida está tranquila, fora do deserto, se capacita, se prepara, faça uma análise da sua vida, porque quando o deserto chegar, talvez você esteja tão preparado que você nem vai sentir a presença dele.
Agora nós temos uma notícia ótima, porque todo deserto tem um oásis. E como a gente acabou de falar, né? Tudo tem um fim, né? Tudo tem um fim, graças a Deus, tudo tem um fim. E o deserto tem um oásis. Se você estiver preparado, né? Se você está aqui no seu ponto A e está preparado para atingir o ponto B, está atravessando o deserto, você está preparado, você se desenvolveu, você buscou informações, você está atualizado com as informações, você está sempre aberto a novas aprendizagens, você aprendeu a conduzir a sua própria vida. Com certeza você vai encontrar o seu oásis, tá? Com certeza, porque o oásis vai estar lá, a paz vai estar lá na frente. Tudo passa, então você vai encontrar o oásis. Agora, meu amigo, se você está despreparado para sair do ponto A, ir para o ponto B e despreparadíssimo para enfrentar o deserto, você nunca pensou, não deu muita importância para suas questões pessoais, nunca buscou a sua capacitação para enfrentar dificuldades, infelizmente você não vai encontrar o oásis, mesmo sabendo que o oásis está lá. Então, se prepara, busque sua capacitação, busque realmente o seu aprimoramento. Uma hora ou outra, nós vamos precisar de tudo isso e essa bagagem é muito importante que você tenha sempre preocupação de estar com ela sempre pronta para utilizar no momento adequado. E essa figura do oásis, que todo mundo conhece, é clássica no deserto, é como se fosse um refrigério, um momento de trégua naquela luta. Mas é fundamental. Também quem já assistiu filmes de deserto vê que muitas vezes eles estão correndo em direção ao oásis, quando chega lá, não tem, era só ilusão. Outros que estão chegando acham o oásis, é um pouquinho de nada de água e você tem que aproveitar daquele pouquinho. Então são vários tipos de oásis, mas quem vai fazer a grande diferença é o viajor. É o elemento que vai saber identificar todas essas armadilhas naturais que acontecem na vida de todas as pessoas, acontecem na vida de todo mundo. Quanto mais capacitado você estiver, mais vai ser fácil você identificar e chegar aos oásis do seu deserto. Agora, se você nem acreditar que ele existe, aí fica impossível. Quando nós chegamos naquele ponto a dizer assim, não, a vida é assim mesmo, imagina, é um problema atrás do outro, imagina, isso nunca vai ter fim, você está decidindo que os oásis não existem no seu deserto. Aí nós entramos numa condição muito pior. Então, o mais adequado é, o oásis existe. Como você sabe disso? Vejo na vida das outras pessoas, que também têm lutas, mas têm tréguas. Então, na minha vida também há de ter os oásis. Desta forma, sou eu que preciso aprender a identificá-los e a chegar até eles. Isso, e agora pode vir assim uma pergunta também de vocês, né? Mas, Jô, como é que eu encontro esse oásis, né? Como é que eu chego até o oásis? E nós temos algo para lhe contar, né? Todo deserto tem muito vento, existe muito vento. E esse vento, ele levanta a areia, né? Ele levanta aquela poeira de areia e que essa areia vai aos seus olhos e também dificulta você enxergar onde você está. Em outros momentos também, você está atravessando o deserto e você sofre um calor intenso. Durante o dia, o sol é escaldante e você se desidrata. Você, com aquele calor intenso, você tem uma desidratação e você começa a ter miragens, né? A enxergar coisas que não existem. Então, para achar o oásis, nós precisamos de um mapa. E para a nossa vida prática, para a nossa vida no aqui e agora, também nós precisamos de um mapa, né?
algo que a gente possa nos basear, e a gente vai estar demonstrando aqui também numa outra ilustração para ficar mais claro, mais objetivo. Eu estou levantando num determinado dia, né? Eu levanto naquele dia, digamos que seja segunda-feira, né? Porque normalmente as pessoas às vezes têm assim, tudo segunda-feira é mais difícil, né? Mas você acordou num determinado dia, né? Infelizmente, você acordou atrasado. Você acordou atrasado. Então você, como está atrasado, você não conseguiu tomar o seu banho, você não conseguiu fazer o seu café, não conseguiu fazer as suas atividades, não conseguiu fazer as suas orações, né? Então, a sua manhã, porque acordou atrasado, você ficou comprometida. Daí você saiu, foi para o trabalho. No trabalho, você teve que enfrentar um trânsito totalmente congestionado. O trânsito estava horrível, congestionou tudo e chegou mais atrasado ainda no trabalho. Como você chegou atrasado no trabalho, as poucas urgências que era para ter naquele dia eram inúmeras. Digamos assim, uma meia dúzia de urgências. Estava praticamente no horário de almoço, e no horário de almoço você costuma ir fazer alguns exercícios de relaxamento logo após o almoço. E você não conseguiu fazer os seus exercícios de relaxamento. Então aquele dia está muito ruim. Esse dia é um dia ruim. Como que vai ser o nosso mapa? Vamos fazer uma similitude. Para eu, no deserto, achar o meu oásis, eu preciso de um mapa. Para a minha vida pessoal, um dia ruim, eu também preciso de um mapa. Então, o que eu vou buscar na minha memória? Um dia que foi bom. Uma segunda-feira boa, um sábado bom, mas eu tenho que relacionar dia ruim com o dia bom, a mesma coisa. O mesmo dia, digamos assim, se for segunda com segunda, sábado com sábado, sexta com sexta. Então eu fui buscar lá um dia bom, que eu acordei no horário certo, eu fiz a minha oração, eu fiz o meu café, o meu de jejum maravilhoso, eu tomei o meu banho, eu tomei aquele banho relaxante, maravilhoso, vigoroso. Eu fui para o trabalho, deu tudo certo com o transporte, deu tudo certo com o carro. Cheguei lá, tinha algumas urgências, uma, no máximo duas para eu realizar. Cheguei na hora do meu almoço tranquilo. Almocei uma comida leve, uma alimentação saudável. Fiz um relaxamento após o almoço para buscar o meu reabastecimento para o segundo período. Tá? Fiz meu relaxamento, teve meu descanso merecido para o segundo período. Resumindo, este foi um dia bom, muito bom. Um dia que eu poderia até chamar de um dia ótimo, né? Como é que eu faço para que esse dia ótimo, esse dia bom, seja o mapa com os mesmos padrões para o dia ruim? Então eu tenho que fazer uma cópia, tá? Eu faço uma cópia desse dia ótimo, com esse padrão de tudo deu certo, para o dia ruim. Então, meus amigos, quando você estiver num dia bom, você preste atenção nos detalhes. Como foi bom levantar cedo no horário, como foi bom fazer a sua oração, sua conexão com o divino, o seu café, as suas atividades. Faça uma análise com detalhes e grave na sua mente, porque você vai poder utilizá-lo como um mapa com os mesmos padrões para ser utilizado naquele dia ruim. Faça isso, você vai observar que você consegue transformar o seu dia ruim, porque aquele que valoriza, aquela pessoa que valoriza o dia bom, eu valorizo o meu dia bom, eu sei como eu transformo o meu dia ruim. Tenha certeza disso, exercite, você verá que é
maravilhoso o resultado que você vai colher. Agora, existe uma coisa, é fundamental que você faça uma análise do que é um dia bom. Porque muitas vezes quando a gente tem um dia bom, não tem problema nenhum, sabe o que a gente diz? Ah, tá um dia meio chato, só porque não tem conflito nenhum. Então é fundamental valorizar toda a estrutura de um dia que deu certo, de um dia bom, para saber como é que nós nos comportamos num dia bom, para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no dia ruim. Não é assim que a gente faz? Você tem um trabalho de escola, um orçamento, uma coisa que você fez, ficou bonitinho ali, quando você vai fazer um outro, o que você faz? Para não começar do zero, você faz um Ctrl+C, Ctrl+V, você copia o mesmo modelo e só altera alguns valores. É a mesma coisa. Quando tiver um dia ruim, não dá vontade de fazer muita coisa. Então não é por vontade, é por técnica. Faça tudo aquilo que deu certo num dia bom. Isso mesmo. E nós vamos agora refletir sobre o personal training de capacidade. Aquele profissional que você contrata, que é o profissional que vai estar trabalhando pessoalmente com você. E quem é esse personal training de capacidade? O personal que você contrata, aquele profissional de educação física que te acompanha no treinamento, né? Ele te estimula o ritmo, né? Quando você está desanimado, ele vai lá, ele te anima, ele fala, não, vamos lá, vamos conseguir um resultado melhor, vamos, melhor desempenho, eu sei que você consegue, você tem mais gás para dar, e ele vai nos estimulando, e a gente vai realmente, assim, correspondendo com o estímulo que ele nos dá. O personal trainer de capacidade é semelhante, porque ele também vai estar nos ajudando. Porque quando nós estivermos desanimados, ele vai fazer como o personal trainer do exercício, do treinamento físico. Porque no treinamento físico, ele também nos ajuda naquelas dificuldades. Por exemplo, tá um dia muito difícil para fazer o treino, para fazer as atividades físicas. Eu estou extremamente cansada, eu estou com dores, está muito frio, né? E o personal chega e fala, não, Jô, vamos aumentar o nosso treinamento, nós temos que buscar um novo resultado, nós temos que buscar a nova meta, você tem capacidade, você pode e você vai conseguir. Então, o personal training de capacidade, de desenvolvimento pessoal, nós podemos fazer uma comparação com o personal training de educação física, aquele profissional que te estimula, te motiva para você ter um resultado maior e melhor. É dessa forma que a convivência com as pessoas difíceis nos dá essa possibilidade de vê-las todas como um personal da nossa capacidade. Mas nós temos aqui um exemplo, algo da nossa biografia, nós começamos a fazer treinamento há muito tempo, muito cedo. Eu não tinha nem carta, ainda nós já fazíamos palestras. Tinha 16 anos na época, então faz muito tempo. E quando eu estava dando os nossos treinamentos, nós tivemos um grupo que durou 5 anos de treinamento e havia uma personagem especial que eu vou alterar o nome dela por razões óbvias. Mas a questão é, eu preparava toda a aula, todo o conteúdo, íamos lá com tudo certinho e ela era uma pessoa muito difícil. Eu até torcia para que ela não fosse. Eu chegava, explicava, falava e no final eu perguntava, todo mundo entendeu? Claro que ela levantava a mão e dizia que não. Ela nunca entendia, ela nunca estava satisfeita. Tudo que eu falava, ela retrucava. E assim foi durante muito tempo. Chegando ao ponto de eu acabava de preparar uma aula, um treinamento, quando eu ia para lá eu gostava tanto do que eu tinha preparado, com tanto cuidado que eu pensava assim, tomara que ela não vá. Porque quando ela ia, era sempre um transtorno. Ela nunca concordava, ela nunca estava de acordo, ela nunca achava que estava bom, ela sempre tinha uma dúvida a mais e tumultuava toda a aula. Isso foram 5 anos. Mais de 30 agora já se passaram. E 30 e poucos anos depois, foi depois de um tempo muito longo que eu consegui entender que aquela pessoa, aquela figura estava lá não por causa dela, mas por minha causa. Somente hoje eu entendi que toda a capacidade que eu adquiri hoje passou inquestionavelmente
pelo comportamento dela. Cada dificuldade que ela me colocava me fazia aprender mais e ser melhor, ter mais astúcia, mais habilidade para poder explicar as questões. Hoje eu não tenho dúvida, quando eu recordo do passado, de que entre eu e ela estarmos no mesmo grupo de estudo, na época eu achava que ela era o meu transtorno. Só hoje eu entendo que eu é que precisava dela para fazer o que eu faço hoje. Ela era a figura tão bendita, o meu personal. É dessa forma que você pode olhar todas as pessoas difíceis que estão na sua vida. Nós temos realmente que estar prestando atenção quando nós estamos convivendo em ambientes ásperos, em ambientes difíceis, ambientes conflituosos, porque nós precisamos enxergar de uma forma diferente. Quando nós estamos trabalhando com uma pessoa muito difícil, eu posso escolher se aquela pessoa eu posso vê-la como inimigo ou como uma personal training de capacidade. Quando eu estou também na minha casa, convivendo com alguém complicado, uma pessoa difícil, eu também tenho que enxergá-lo como um inimigo, como uma inimiga ou como uma personal trainer de desenvolvimento pessoal. Porque quando nós convivemos com essas pessoas, nós devemos realmente buscar ver nelas como personal, como uma figura, como uma pessoa, como alguém que está fazendo com que nós tenhamos um resultado maior em tudo que nós fazemos, porque assim nós não caímos na acomodação. A gente procura cada vez mais buscar novos conhecimentos, buscar mais informação, exercitar muito mais para que a gente seja cada vez melhor. Então, esse personal não pode ser visto como inimigo, não. Ele, na maioria das vezes, vai estar te auxiliando. E com a convivência com essas pessoas difíceis, nós conseguimos desenvolver em nós a paciência, a tolerância, nós conseguimos inclusive ficar até mais inteligentes, porque para nós nos superarmos, não superar a eles, mas nós nos superar, nós vamos buscar soluções que às vezes, se nós não tivéssemos essa pessoa nos motivando, nos estimulando, nos indagando, né? Sobre o que nós fazemos ou sobre o que nós pensamos, nós não estaríamos mudando. Então, procura ver sempre as pessoas que estão ao seu redor como verdadeiros personal training de capacidade e desenvolvimento pessoal para você e para nós, porque é assim que nós buscamos enxergar todas as pessoas de convivência difícil que nós encontramos durante a nossa jornada. Agora, existe uma coisa também que nós não podemos esquecer, que é o seguinte: assim como tem pessoas que são difíceis para você, você também é difícil para ela. Porque nós pensamos, o que é a dificuldade? Pensamos diferente, não concordamos, hábitos diferentes. Então, sempre que alguém é de convivência difícil para nós, automaticamente nós também somos difíceis para ela. Essa via de mão dupla que nós devemos entender. Agora, como é que você vai desenvolver capacidades vivendo com pessoas todas iguais? Onde todo mundo concorda com você, todo mundo acha que você está certo, todo mundo acha que você é o melhor, não há desenvolvimento. Então, embora seja desagradável, a figura das pessoas menos finas, mais ásperas na nossa vida sempre serão determinantes. E o que é pior, talvez no fundo, no final da nossa trajetória, olhando para trás e vendo todo o nosso desenvolvimento, nós vamos dever mais para as pessoas ásperas que passaram pela nossa vida do que para as pessoas que simplesmente bateram nas nossas costas. Certamente, as pessoas difíceis foram as responsáveis por promover o nosso progresso. É verdade, isso é real, né? E nós vamos estar agora estudando, refletindo sobre o bom humor como estratégia na convivência
nos ambientes ásperos. Como é que nós temos que ter o bom humor como método para melhor convivermos, melhor estarmos nos ambientes ásperos? E algo importante para a gente estar bem claro. Bom humor, né? O bom humor é um estado de ânimo. Então vamos entender sempre como esse bom humor como um estado de ânimo, que inclusive ele pode estar demonstrando a nossa qualidade de vida. Nós estamos vivendo momentos de conflitos e lá na frente, por exemplo, nós paramos, conversamos sobre aquele episódio ruim e até chegamos a rir deles, né? A rir, a enxergar que aquele momento difícil até nos trouxe melhoras, até que nos trouxe crescimento, nos trouxe evolução. Rir dos nossos problemas, porque rir dos problemas dos outros, das deficiências dos outros, das dificuldades dos outros, isso é totalmente negativo. Se nós vamos rir de algum problema, vamos aprender a rir dos nossos. E voltando também a falar, todos nós temos um ponto onde nós estamos e outro ponto onde nós queremos estar, né? É aqui onde eu estou e aqui é onde eu desejo estar. E como que eu conservo, né, esse bom humor, esse ânimo para enfrentar a vida? Como é que eu conservo esse ânimo para enfrentar as minhas dificuldades? Cultivando sonhos. Porque quando nós temos sonhos, quando nós temos planos para o futuro, isso é de suma importância. Nós precisamos realmente cultivar sonhos. E nós temos duas pequenas historinhas ou duas pequenas reflexões que é muito importante. Nós temos, por exemplo, uma pessoa que está no hospital. Ela está hospitalizada, ela está desenganada pela medicina, ela já sabe que está desenganada, o médico já abriu toda a situação que ela está. Ela sabe, ela tem consciência, a pessoa está consciente da sua real situação, mas ele acredita tanto nos sonhos dele que ele começa a falar assim para a esposa: ah, meu amor, quando eu sair daqui, nós vamos fazer aquela viagem em tal lugar. Quando eu sair daqui, eu quero ir com o Joãozinho, com o Elinho, com o nosso filho lá na equitação. Ah, eu quero muito estar lá. Quando não, ele pega e faz uma lista de desejos. Tudo aquilo que ele sonhou na vida e que ele não realizou, né? Então, quando ele percebe que o tempo dele já está delimitado, ele permanece aqui com os sonhos e o bom ânimo está ali presente, está presente com essa pessoa e às vezes chega até prolongar esse tempo de vida. O médico deu-lhe 6 meses, de repente ele consegue viver 1 ano, 1 ano e meio, porque ele teve manutenção dos sonhos. E quando não teve, ele criou, né? Ele criou a lista dos sonhos dele, que tudo aquilo que ele gostaria de ter feito, e só foi descobrir quando estava internado, né? Um outro fato daí é um fato real, né? É uma pesquisa norte-americana que foi feita com soldados americanos que foram para a guerra, né? E nessa avaliação da pesquisa perceberam que todos os soldados, né, que foram para a guerra, e que tinham planos para o futuro. Tinha aqueles que falavam assim: quando eu terminar esta batalha, eu vou para casa e vou construir a casa que a minha mãe sempre quis. Ele queria ter este sonho realizado. Aquele soldado que conseguiu sair com vida de uma guerra horrível, é porque ele tinha um sonho que quando ele saísse ele ia casar com a mulher que ele mais amava, com a noiva, que era tudo para ele.
Outro soldado que saiu ileso de uma guerra fria, de uma guerra tormentosa, porque ele queria ver a formatura do filho. Então, duas situações. Esta de uma pesquisa norte-americana, onde os soldados conservaram sonhos. Este da pessoa internada, que também conservou os sonhos, mesmo com o tempo de vida já prescrito. Então, nós precisamos cultivar nossos sonhos para manter bom ânimo e o bom humor na nossa vida. Existe uma música do Engenheiros do Havaí que diz assim: se queres a paz, se prepare para a guerra. Se não queres nada, descanse em paz. Lembrando que descanse em paz é o que a gente diz para que as pessoas que já morreram. Agora, a primeira parte, queres a paz, se prepare para a guerra. É bom entender que não é guerra contra as pessoas, mas é guerra contra as nossas concepções. Guerra contra aquilo que nos põe para baixo. Guerra contra aquilo que nos tira o ânimo, nos rouba o sonho, nos furta a vitalidade e tira de nós toda a esperança. Toda vitória está relacionada diretamente à luta que nós empreendemos conosco mesmo e não com as outras pessoas. Esta visão vai colocar nas nossas próprias costas toda a responsabilidade de êxito, toda a nossa responsabilidade de seguir adiante e de ser, evidentemente, cada vez melhor. Isto nós temos também que estar observando, né? Que todos nós que temos uma autoliderança concretizada em nós, no nosso patrimônio pessoal, que nós realmente temos a coordenação da nossa própria vida, quando nós temos esta vitória, né? Essa vitória de ter as nossas vidas em nossas mãos, é porque já é um sinal que nós podemos construir o ambiente que nós queremos viver. Então, meus amigos, com tudo isso que nós falamos, com todas essas reflexões, com todos esses estudos que nós acabamos de relatar sobre a convivência em ambientes ásperos, conserva seu autocontrole, conserve seu autodomínio, tenha serenidade para viver e busque sempre realmente melhorar, minimizar esses momentos que são ruins na sua vida e busque sempre o seu equilíbrio, porque aquele que tem autocontrole, ele tem o seu equilíbrio emocional, a sua razão e a sua emoção estão no ponto do equilíbrio adequado. É isso que nós desejamos, que cada um de vocês construa o mundo que vocês querem viver. E desta forma é que nós deixamos a nossa manifestação de que essas práticas todas devem ser observadas com cuidado. Analisar o nosso dia, saber o que é um dia bom de um dia ruim, as práticas que nos fazem bem, tudo isso são estratégias que cada um vai encontrando para estabelecer o seu caminho que vai nos levar aos oásis enquanto estamos atravessando o deserto. O deserto é sempre inevitável na vida uns dos outros. Passar por ele, ninguém vai escapar. Mas o que nós podemos é aproveitar desse momento para, saindo dos nossos desertos, não sermos as mesmas pessoas que entraram nele lá atrás. Cada vez que isso acontecer, cada vez que nós entramos de uma forma e saímos de outra, a este processo é que nós chamamos progresso. E esse progresso é o que um dia vai fazer valer a pena toda a nossa vida. E aqui nós terminamos nosso estudo sobre convivência em ambientes ásperos, autocontrole. E fiquem tranquilos, afinal, a vida logo lhe dará a oportunidade de colocar em prática tudo isto que nós acabamos de estudar. E nosso próximo encontro, o nosso estudo será sobre motivação e automotivação, combustível das realizações. Afinal, a vida está aí para ser vivida com absoluta intensidade.
E agora, meus amigos, se vocês acharam este conteúdo interessante, acompanhe-nos nas redes sociais, onde estará disponível novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança com Jô e Roosevelt. Fica o nosso agradecimento pela sua atenção, um grande abraço do nosso coração para o coração de cada um de vocês. Até breve!